primeiro ano, tudo bem com vocês? Como passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vamos estudar ciências? Então vamos lá. E aí, os materiais para a aula de hoje, está tudo organizado? O seu caderno, como é que está ali? Ou as folhas de papel que você usa, o lápis, a borracha, o apontador, como é que estão ali os materiais? Tudo prontinho? Então, quem já está tudo certinho organizado, já pode começar então a fazer as primeiras anotações. Olhem aí, a data de hoje, aula número 22 de ciências. E a aula nós vamos dar continuidade àquele conteúdo que nós já estamos trabalhando ali um tempo, que é os sentidos do corpo humano, tá certo? Então, peça ajuda ali para uma pessoa da sua família e vamos registrar então essa primeira parte da aula. Vou te dar um tempo para você fazer isso, tá bom? Eu já volto.
E aí, conseguiram então fazer essas primeiras anotações? Muito bem, então vamos começar a nossa aula. Mas para começar, vamos relembrar as aulas passadas. Vocês sabem, a gente sempre retoma o que a gente viu na aula passada e dá continuidade hoje, tá? Então, olhe só, vamos ver se vocês estão lembrados. Quais são os órgãos dos sentidos que nós estamos estudando? Vocês lembram aqui desta tabela, essa atividade 1 sobre os sentidos do corpo humano? Ela resume todos os sentidos que nós estamos estudando: o desenho, o órgão e o sentido. Vamos lá conferir se você já fez ali no seu caderno? Então, pegue lá e vamos conferir, tá bom? Olhem aqui. O primeiro órgão, esse desenho aí, são os olhos. E os olhos são responsáveis pelo sentido da visão. Muito bem, né? Completou direitinho aí? Vamos para o próximo. Esse órgão aqui é o nariz. E o nariz é o órgão responsável pelo sentido do... Oi? Do olfato. Lembram? Acertaram aí? Muito bem. E esse outro desenho aqui, ó, tá mostrando a boca, mas o órgão que a gente está querendo mostrar aqui é a língua, porque na língua existem as papilas gustativas e que nos dá o sentido do paladar. É por meio dela que sentimos os sabores, não é? E também, quais são esses órgãos aqui que está representado? São as orelhas. As orelhas. E as orelhas são responsáveis pelo sentido da audição. Por meio das orelhas, nós escutamos os sons que existem no ambiente. E por último, agora nós estamos trabalhando a... Qual é o nome do maior órgão que forma o corpo humano? É a pele, não é? É a pele, nós estamos estudando a pele. E qual é o sentido que está localizado na pele? É o sentido do tato. Muito bem, você conseguiu completar aí esta atividade, essa tabela? Então, eu vou te dar aqui alguns minutinhos para você completar, caso você não tenha conseguido terminar, tá bom? Então, registre tudo direitinho e eu já volto.
E aí, conseguiram então completar esta tabela? Ai, que bom, hein? Fica ali no caderno como um resumo de todos os sentidos que nós estamos estudando agora, tá bom? E aí, vocês lembram também na aula passada, gente, que nós falamos sobre uma ciência que estuda os sons da natureza? Vocês lembram da bioacústica? Lembram disso? Que os cientistas, eles estudam como que o som interfere na natureza e também como que os seres vivos, eles emitem sons, não é? E o que significa esses sons que eles emitem? E aí, vocês conseguiram fazer aquela tarefa de investigação dos sons que existem ali no lugar onde você mora? Você, né, pode ser um cientista que estuda a bioacústica. E aí, quais sons da natureza você ouviu aí? Você escutou o som de algum animal? Em que horário que ele apareceu? E o que esse som significa? Vocês sabem que alguns animais emitem sons para várias funções, né? Por exemplo, olhem aqui, ó. O sapo, por exemplo, e as pererecas, os machos, eles coacham para chamar a fêmea. Daí para eles poderem, né, ter os filhotes. Ou então, eles têm um tipo de som para expulsar outros machos ali do seu território. É uma forma deles, né, ficarem seguros ali no território. Ou então para proteger os seus filhotes, ou então para indicar onde que ele está, a sua localização, não é? Tem um outro animal, olhem aqui, que eles emitem sons de alerta sobre o perigo. O leão, por exemplo, escutem aqui o som, o rugido. Escutaram? O rugido do leão, ele emite esse som forte, poderoso, amedrontador, não é? Que indica que aquele território ali, aquela região, é dele, tem dono. Nossa, ó, vejam como é importante nós estudarmos os sons, não é? Então, e dessa forma nós terminamos o sentido da audição. Na aula passada também, dando continuidade aqui, né? Nós começamos a estudar a pele. Lembram da pele? Olha essa imagem aqui que eu trouxe, mostrando uma pessoa, não é? Se fosse possível, né? Tirarmos toda a nossa pele. Vocês já pensaram isso? Ela é enorme. Vocês sabiam que ela pode medir quase 2 metros quadrados? Pensa, se a gente esticasse a nossa pele, não é? Isso é numa pessoa adulta, tá certo? Numa criança pode ser menor. E também pode pesar até 4 quilos. Pensa bem. Então, a nossa massa, não é? Uma porcentagem ali é de pele, não é? Bom, a pele reveste todo o nosso corpo e ela tem muitas funções, né, que nós já falamos um pouquinho, né, de proteção, principalmente, né, revestimento do nosso corpo. Mas hoje, então, eu trouxe aqui para vocês um vídeo lá daquele site da Universidade das Crianças. E aí a cientista lá da Universidade Federal de Minas Gerais, ela vai responder uma pergunta de um aluno, de um estudante, que falou assim: para que temos pele? Então, vamos assistir a esse vídeo e entender um pouquinho mais sobre a nossa pele? Já eu volto. Universidade das Crianças. Quer participar? Então comece a perguntar. Meu nome é Matheus, tenho 10 anos e gostaria de saber para que temos pele. Ô Matheus, tem alguém aí do seu lado?
Então olhe para ele e imagine como seu colega seria sem a pele. Horroroso, com certeza, né? Bom, mas além disso, a pele é importante para te proteger de várias coisas, por exemplo, de alguns micro-organismos que causam doenças e que andam soltos por aí. A pele também te protege da perda de água, porque ela é impermeável, ou seja, não deixa a água passar. Mas quando você transpira, sai água da tua pele, não é verdade? Claro que é o suor que sai por pequenos buraquinhos. Mas isso acontece quando você precisa perder calor. Por exemplo, quando você joga futebol ou pula muito. Mas se alguém chega atrás de você e passa a mão nas suas costas, você percebe a presença da pessoa sem olhar para trás, não é mesmo? Ou mesmo de olhos fechados, você percebe quando alguém te dá um beijo gostoso na bochecha. Então, é através da pele que você percebe o mundo à sua volta. Porque a pele está ligada ao cérebro através dos nervos. E os nervos são braços bem longos de células nervosas. E por ter a pele ligada ao cérebro através dos nervos, é que você é capaz de perceber logo quando alguma coisa encosta em você. Você não só percebe a presença do objeto, mas sabe se ele é áspero ou liso, frio ou quente, se o toque foi agradável ou não. Para quanta coisa serve a pele, hein, Matheus? Universidade das Crianças, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG. E aí, gostaram do vídeo? Vocês já imaginaram se nós não tivéssemos pele? Seríamos muito feios, não é verdade? Além disso, a pele nos protege contra a entrada de agentes, poluentes do ambiente. Também ajuda a manter a temperatura do corpo, não é? Então, vamos aqui falar um pouquinho mais sobre a pele. Olhem aqui, ó. A pele ajuda a perceber os estímulos do ambiente pelo toque. Vocês sabem que é na pele que existem ali receptores que nós percebemos só pelo tato, né, quando nós tocamos. E aí também, olha só, na pele existem as glândulas sudoríparas. Você já ouviu falar? As glândulas sudoríparas, elas produzem o suor. O suor ajuda a manter a temperatura do nosso corpo. Vocês sabem, não é que nosso corpo tem uma temperatura estável, né? Pessoa normal ali, em torno de 37, 37,5 no máximo, não é? Então, nós temos uma temperatura. Quando está muito calor, aí o corpo, a pele, joga o suor para a gente poder resfriar o corpo. Não é? Daí no inverno a gente sua menos, não é? Porque o tempo aqui fora está muito frio, tá? E é dessa forma, então, que nós mantemos a temperatura. E falando em temperatura, vocês lembram da aula passada que nós fizemos esse experimento aqui? Olhe lá, vocês lembram que nós colocamos 2 frascos, um com água quente, morna, né? E outro com água gelada. Colocamos uma das mãos em cada um e depois as duas numa água a temperatura ambiente. Lembram? E aí, você fez esse experimento? E como é que foi o resultado ali? Então, hoje eu trouxe aqui a explicação do experimento. Vamos prestar atenção? Olhem aqui, ó. Então, quando colocamos a mão na água morna, que estava mais quentinha, temos a sensação do que é quente, pois a água está numa temperatura superior ao nosso corpo, né? Que eu falei que é em torno de 37, às vezes a água quente está um pouquinho mais, então a gente vê o que está quente. Agora, quando colocamos a mão na água gelada, temos a sensação do frio, pois a água está numa temperatura inferior, abaixo da temperatura do nosso corpo. Então, a gente sente o que é quente e o que é frio, né? Aí, quando nós colocamos as 2 mãos no frasco, que a água está à temperatura ambiente, olhe lá, notamos que a mão que estava na água quente vai sentir a sensação de frio. E a mão que estava na água gelada vai sentir a sensação de quente. Então, quem nos ajuda a perceber
essas questões de calor, se está frio ou se está quente, é a pele, que aqui tem receptores de temperatura, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a temperatura. O que é isso? Temperatura é uma forma de medir o calor do corpo, ou seja, verificar se ele está frio ou está quente. Tudo bem? Entenderam, gente? E aí, agora, né, vocês sabem que nós estamos utilizando os termômetros para determinar a temperatura aí do corpo. O termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura. Existem diferentes tipos de termômetros para medir a temperatura do ar, a temperatura da água, dos alimentos e a temperatura do corpo das pessoas. Atualmente, nós estamos utilizando esse tipo de termômetro aqui, olha só. Você tem algum termômetro ali na sua casa? Tem muitos, né, que tem aquele de colocar aqui nas axilas, ou então na língua, né? Tem alguns termômetros digitais, como esse aqui, não é? Então, vamos ver agora, tem uma atividade que eu gostaria de fazer com vocês, e daí vocês também podem fazer ali na casa de vocês, se vocês tiverem um termômetro. Então, vocês vão pegar o termômetro, colocar ali nas axilas, segurar um pouquinho, esperar alguns minutos e ver qual é o resultado. Peça ajuda ali para uma pessoa da sua família verificar a sua temperatura. Tá? Eu vou fazer aqui a minha agora com esse termômetro aqui, ó. Eu vou ligar ele, tá? E vamos lá. Eu vou medir a minha temperatura. Olhem aqui. Ó. Deu 36,4. Olha lá, eu vou até anotar aqui, ó. 36,4. Vocês estão vendo aqui? Acho que dá para perceber. Então, né? 36,4. Faça aí essa atividade com uma pessoa da sua família, tá certo? Eu dou um tempinho aí para você fazer e eu já volto, tá? E aí, conseguiram determinar aí a temperatura de vocês? Se não conseguiram, não tem problema, tá? O importante é vocês saberem que o termômetro é um instrumento utilizado para determinar aí, verificar a temperatura,
tá certo? Isto é, ver se é quente ou é frio, tá? Mas, continuando a estudar a pele, olhe lá, ó. É na pele que se localiza o sentido do tato. É por meio da pele que nós percebemos se uma roupa, por exemplo, é áspera, ou se é lisa, ou se é macia, ou se é duro, ou se é quente ou é frio. Então, é por meio da pele que nós temos essas sensações táteis, por meio do tato. Olhem aqui, ó, o tato, ele é encontrado em todas as regiões da pele, em todos, né? Desde aqui a cabeça até a ponta do dedão do pé. Mas em certas regiões do corpo, a pele é mais sensível. Por exemplo, com a ponta dos dedos. Vocês já perceberam? Então, quando nós vamos observar, né, se alguma coisa é lisa ou é macio, a gente vai com as mãos, porque na ponta dos dedos existem, então, olhem aqui, né, existem receptores táteis. Vocês já se perguntaram também como que as pessoas cegas fazem para perceber as coisas, já que elas não podem ver? Vocês já observaram isso? Então, olhem aqui, ó. As pessoas cegas, elas utilizam os outros sentidos, não é? Então, a audição, o olfato do ambiente, né? Mas elas utilizam principalmente o tato. Olhem aqui, as pessoas cegas utilizam a ponta dos dedos para perceber as texturas, as formas, o tamanho das coisas, né? E também para ler. Vocês sabiam disso? Ó? Você já ouviu falar do sistema Braille? O sistema Braille, olha, eu até trouxe aqui um livro escrito pelo sistema Braille. Olhem aqui. E ele é todo com textura, que com os dedos nós podemos fazer a leitura. Você já viu algum livro assim, ó, escrito em Braille? Então, as pessoas cegas, por meio dessas saliências aqui, elas podem fazer a leitura do livro. Olha que bacana, hein? Olha aqui, ó. Uma pessoa consegue ler em Braille graças aos receptores táteis que existem ali na ponta dos dedos. Olha que joia, hein? Por isso é importante, não é? A gente está sempre com a mão limpa aí para os nossos receptores táteis poderem ler o mundo. E falando em ler o mundo, né, com a ponta dos dedos, vocês sabem quem foi Braille? Louis Braille, o inventor do sistema Braille? Então, hoje eu trouxe aqui uma história, é um livro muito lindo que se chama A Menina que Batizou Plutão. Nesse livro tem várias histórias que contam sobre as grandes descobertas científicas. É muito, muito interessante esse livro. E tem um capítulo aí, que é o último, que conta a história de um menino cego que encontrou um jeito novo de ver. Olhem lá. Então, quem vai contar essa história para a gente é a professora Alessandra. Lembram dela? Que ela sempre conta histórias legais aqui para nós. Então, vamos escutar a história que se chama O Menino Cego que Encontrou um Novo Jeito de Ver, contada pela professora Alessandra. Vamos lá? Oi, eu sou a professora Ale e tô invadindo aqui a aula da professora Santina para te trazer a história de uma pessoa incrível. Há muito tempo, lá no século XIX, numa cidadezinha da França, o pequeno menino Louis Braille estava brincando com as ferramentas de seu pai. Ele tinha apenas 3 anos e aconteceu um acidente. Uma dessas ferramentas acabou atingindo o olho dele e o machucado ficou muito feio. Foi piorando, piorando, piorando e em poucos dias ele acabou ficando cego, infelizmente. Naquela época,
Quem não tinha visão não podia frequentar a escola, mas os pais de Louis fizeram todo o possível para que ele aprendesse muitas coisas em casa. Os pais dele eram muito legais. O pai dele, inclusive, arranjou para ele uma bengala para que ele pudesse ir marcando os lugares, sentindo para que ele não se machucasse. Mais tarde, também ensinaram ele a caminhar pela cidade, passear por aí, e ele se perdeu no começo, mas depois ele foi desenvolvendo os outros sentidos. Isso, pelo caminho, ele usava muito o tato, o olfato e a audição. Por exemplo, quando ele passava por perto da padaria, ele sabia que estava lá porque sentia o calor do forno e o cheirinho dos pães. Depois, teve um professor que aceitou Louis na escola e ele aprendeu a fazer contas de cabeça. Mas a leitura ainda era uma dificuldade muito grande, não era possível ver. Então, ele precisou frequentar uma escola para cegos. Lá tinha escrita em relevo, então eles poderiam sentir. Mas tinha um problema, algumas letras eram muito parecidas e eles acabavam se confundindo. Era um trabalho muito grande, nem sempre dava tão certo. Então, o Louis teve uma grande ideia de fazer uma representação em relevo por meio de pontinhos para corresponder às letras do alfabeto. Então, ele fez um sistema em que um pontinho representava a letra A, 2 pontinhos, um em cima e um embaixo, a letra B. 2 pontinhos também, um ao lado do outro, a letra C. E assim sucessivamente. Com um quadro de 6 pontinhos, 2 deitados e 3 em pé, ele conseguiu criar um sistema de 63 letras, números e símbolos, de uma maneira muito simples. Mas no começo não foi tão fácil assim de aceitar. Ele não tinha o reconhecimento necessário e nem o investimento para poder desenvolver esse sistema. Mesmo que todos os amigos de Louis tenham gostado muito do sistema, ele não foi reconhecido de imediato e ele ouviu muitos nãos. Mas ele não desistiu. Teve um professor, inclusive, que queimou todos os livros que Louis tinha tido tanto trabalho para escrever em braille na biblioteca da escola. E também proibiu que esse sistema fosse utilizado. Mas os estudantes acabavam usando sim, sem contar nada para esse professor. Em determinado momento, não foi mais possível segurar esse método e ele foi reconhecido finalmente. Louis morreu cedo, aos 43 anos, e 3 anos depois da sua morte, a primeira escola de cegos no norte da América adotou o método do Louis Braille. E depois, mais alguns anos, toda a Europa também passou a usar esse método e hoje o mundo todo faz uso desse modelo tão revolucionário de escrita para cegos. A casa onde ele morou na infância virou um museu e na fachada tem uma placa de identificação dizendo assim: nesta casa, em 4 de janeiro de 1809, nasceu Louis Braille, o inventor do sistema de escrita de pontos para o uso de cegos. Ele abriu as portas do conhecimento para aqueles que não podem ver. E aí, gostaram? Que história interessante, não é? Que mostra um acontecimento, né? Muito desagradável, mas que agora faz parte da história da humanidade, não é? A importância do Louis Braille e o esforço que ele teve, não é? Para poder continuar a vivendo. E graças a ele, nós temos hoje muitas coisas relacionadas ali para os cegos poderem ler. Olha aqui, eu trouxe para vocês verem o alfabeto, a pontuação e os números em braille. Observem ali como que funciona.
Observem ali. Então, o A é um pontinho, o B é 2 pontinhos, é por meio de saliências que eles utilizam. Olha aqui, ó, eu trouxe aqui uma régua que escreve em braille. Como que eles fazem para escrever e depois para ler, não é? Então, existem esses instrumentos aqui. Eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar como funciona. Então, nós colocamos a régua aqui na prancheta, não é? Daí, nós abrimos, colocamos uma folha, tá? Só que a folha, ela tem que ser uma folha um pouquinho mais espessa, né? Mais durinha para poder furar e ficar as saliências. E aí, nós fechamos aqui. E aí, com esse instrumento pontiagudo, nós podemos perfurar e escrever. Então, olha aqui, eu vou tentar escrever a palavra amor. Então, o A, não é? Olha lá, um pontinho. O M é 3 pontinhos, olha lá. 1, 2, 3. O O também, estou observando lá, né? Como se faz. Aí. O R, cadê? O R, isso, são 3 assim, tá? 1, 2, 3 e mais um aqui. Olha lá, então, escrevi a palavra amor, daí a gente tira e aí, olha só, né? Nós podemos ver aqui o cego vai conseguir fazer a leitura com a ponta dos dedos, né? E olha que legal. E uma coisa interessante, né, é que nós escrevemos o contrário do nosso caderno. Olha que interessante. Gostaram de conhecer aqui o instrumento que até hoje é utilizado ali, o sistema Braille? Observem aqui essas imagens que eu vou mostrar onde que o Braille é encontrado no nosso cotidiano, não é? Olhem aqui, ó, nos elevadores, você já notou que os números também estão escritos em Braille? E também lá nos bancos, né, nos teclados ali dos caixas eletrônicos, também existe o sistema Braille para que as pessoas cegas possam também usufruir desses benefícios ali da tecnologia. Muito legal. Então, o sistema Braille, ele está presente em todos os lugares e no mundo inteiro, sabia? Que, né, se espalhou pelo mundo. Em qualquer lugar que você vai, o sistema Braille existe. Muito interessante isso, não é? Mas, além do Braille, tá? Existem também outras formas de interação com o ambiente pelo tato. Tá? Por exemplo, olhem ali, ó, as guias táteis. Em Curitiba, você já notou que tem muitas calçadas onde os cegos podem caminhar e se localizar por meio dessas guias táteis, né? Utilizando o tato ali dos pés, não é? Então, vocês viram como que é importante o tato? E agora, então, eu vou passar uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês representem, por meio de um desenho, as diferentes formas de perceber o mundo pelos sentidos. Olha, eu trouxe aqui dois exemplos, duas imagens, né, de crianças que fizeram como que nós podemos perceber o mundo pelos sentidos, tá? Vou dar um tempinho aí para você copiar a tarefa e eu já volto.
E aí, entenderam como que é a tarefa? Vocês vão fazer desenhos, podem fazer vários, representando ali no desenho as formas que nós podemos perceber o mundo. Então, as cores, como sentimos frio e calor, como que escutamos os sons, como que percebemos, não é, as coisas pelos sentidos. Entenderam? Quero ver esses desenhos bem bonitos e bem caprichados ali no seu caderno, tá bom? Gente, a nossa aula está chegando ao final. Hoje nós aprendemos muitas coisas legais sobre a pele, o tato, escutamos a história do Louis Braille, não é? E sobre o sistema Braille. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!